Se esse vídeo chegou até você é porque chegou a hora da virada de chave na sua vida. Então, já aproveita. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo transformador que eu trago aqui. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como liberar essa trava, mudar sua mentalidade e abrir caminho para a transformação que você tanto deseja. Prepare-se, porque ao final deste vídeo você vai perceber que a virada de chave que tanto buscava já está diante de você. Você já parou para pensar porque, apesar de trabalhar tanto, o dinheiro parece escorrer pelos seus dedos? Talvez o problema não seja o salário baixo, nem a falta de oportunidades, mas sim algo muito mais sutil e poderoso. As crenças invisíveis que comandam a sua mente sem que você perceba. Napoleon Hill dizia: tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas e se lá no fundo você não acreditar que merece prosperar? E se sua mente, sem que você saiba, estiver programada para repelir a riqueza? Essa é a grande armadilha financeira de milhões de pessoas. Imagine por um instante que sua mente é como um jardim. Se você plantar sementes de abundância, colherá prosperidade. Mas se deixar ervas daninhas crescerem, elas sufocarão qualquer chance de colheita rica. As crenças limitantes são justamente essas ervas daninhas invisíveis que consomem a energia, a criatividade e a coragem de agir. Quantas vezes você já se pegou repetindo frases como dinheiro não traz felicidade ou é muito difícil enriquecer? Essas frases, aparentemente inocentes, funcionam como venenos sutis transmitidos de geração em geração. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Na maioria das vezes não é falta de recursos, mas resultado direto da mentalidade. A Bíblia, em Provérbios 23:7, nos lembra: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Se você pensa como pobre, sei pensa como rico etc. Não se trata de mágica, mas de vibração, ação inspirada e foco mental. Essa é a lei da causa e efeito operando silenciosamente na vida de todos nós. Nesse vídeo, vou revelar as 7 crenças invisíveis que estão sabotando sua vida financeira sem que você perceba. Algumas delas parecem inofensivas, mas quando repetidas ao longo dos anos se transformam em correntes que te impedem de prosperar. Então já aproveita, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa despertar para a abundância e se inscreva no canal. Porque hoje pode ser o dia em que você vai arrancar as raízes da escassez e começar a plantar de verdade a mentalidade milionária. Uma das crenças mais difundidas é a ideia de que o dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Ela ecoa em conversas de família, em sermões distorcidos e até em músicas populares. Mas a verdade é que isso não está na Bíblia da forma como muita gente pensa. O que está escrito em 1 Timóteo 6:10 é: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, o problema não está no dinheiro em si, mas no apego descontrolado a ele. Quando as pessoas crescem acreditando que o dinheiro é maligno, passam a rejeitar, ainda que inconscientemente, todas as oportunidades de prosperar. Pense na história de José, vendido pelos irmãos, levado ao Egito preso injustamente, mas que manteve a fé e a mentalidade de abundância. Tornou-se o homem mais poderoso depois do faraó, responsável por administrar riquezas incalculáveis. José não via o dinheiro como maldição, mas como ferramenta de bênção. Esse é o exemplo perfeito de como a riqueza, quando usada com sabedoria, pode salvar nações inteiras da fome. Agora, compare isso com muitas pessoas ao seu redor. Quantas vezes você já viu alguém recusar uma oportunidade só porque acha que dinheiro corrompe? Essa crença age como um vírus silencioso, que te convence de que, se você buscar enriquecer, vai se tornar ganancioso, desumano ou até perder sua espiritualidade. O resultado é claro: você trabalha duro, mas lá no fundo se sente culpado por ganhar mais. A mente então cria um mecanismo de autossabotagem. Toda vez que o dinheiro começa a entrar, você encontra uma forma de perder, seja com compras por impulso, investimentos errados ou até brigas que destroem sociedades promissoras. Tudo isso para confirmar a falsa crença de que o dinheiro não é para você. Veja um exemplo real. Muitos brasileiros que cresceram em famílias humildes foram ensinados a desconfiar da riqueza. Fulano ficou rico, mas agora é arrogante, quem tem dinheiro pisa nos outros. Essa mentalidade cria um bloqueio invisível. É o mesmo que acontece com alguns jogadores de futebol que saíram da periferia e, no início, tinham medo de gastar ou investir, como se fossem punidos por conquistar algo grande demais. Mas quando entenderam que a riqueza pode ser usada para ajudar a família, comunidades e projetos sociais, conseguiram se libertar dessa prisão mental. A grande verdade é que o dinheiro é neutro, ele é como uma faca. Pode ser usado para preparar o pão ou para ferir alguém. O caráter de quem o utiliza é o que define o resultado. Se o dinheiro cai nas mãos de alguém sem propósito,
ele amplifica a destruição. Mas se é guiado por alguém com valores sólidos, ele multiplica o bem, gera empregos, educação, saúde e esperança. É por isso que acreditar que o dinheiro é mal faz tanto mal. Essa crença rouba dos bons a chance de prosperar e de transformar o mundo em um lugar melhor. E essa não é a única crença invisível que bloqueia sua prosperidade. Existe outra ainda mais perigosa. A ideia de que você não merece ser rico. Essa crença sorrateira se infiltra em pensamentos do dia a dia como: isso não é para mim. Minha família nunca teve, então eu também não vou ter, ou até Deus deve querer que eu viva assim mesmo. Essa mentalidade cria uma barreira quase intransponível, porque enquanto uma parte de você sonha com abundância, a outra parte sabota cada passo que você dá em direção à riqueza. É como remar contra a maré. Você se esforça, mas não sai do lugar. Muitas pessoas crescem ouvindo que nasceram para sofrer, que a vida é dura e que só os sortudos conseguem prosperar. Essa ideia de falta de merecimento é reforçada por experiências negativas, fracassos e comparações injustas. Mas aqui está uma verdade que precisa ecoar no seu coração. Você nasceu para prosperar. A Bíblia diz em Jeremias 2:9-11: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Se o próprio Criador já declarou que tem planos de prosperidade para você, quem é você para duvidar do seu merecimento? O problema é que o sentimento de não merecer ativa um mecanismo poderoso de autossabotagem. Imagine alguém que ganha uma promoção no trabalho. Se no fundo essa pessoa acredita que não merece, ela começará a cometer erros bobos, atrasar entregas ou até entrar em conflitos desnecessários, apenas para perder aquilo que conquistou. Esse ciclo acontece em relacionamentos, em negócios e principalmente nas finanças. O dinheiro até pode entrar, mas a mente dá um jeito de expulsá-lo. Essa crença é tão destrutiva que transforma bênçãos em pesos. Pense em quantas vezes você já recebeu uma oportunidade e recusou por acreditar que não estava pronto. Quantas portas você deixou de abrir porque uma voz interna dizia: isso não é para mim? É exatamente assim que a pobreza se perpetua. Não porque Deus queira, mas porque a pessoa se convenceu de que não merece o que ele já preparou. E aqui entra um ponto crucial. Merecimento não tem a ver com o passado, mas com a decisão de hoje. A mulher adúltera na Bíblia estava prestes a ser apedrejada, mas Jesus disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Em outras palavras, ele mostrou que não importa o que aconteceu antes. A transformação começa no agora. Se até uma pessoa condenada pela sociedade recebeu a chance de recomeçar, por que você não se sentiria digno de prosperar? Quando você se liberta dessa crença, começa a agir com confiança. A diferença é visível. Suas palavras mudam, sua postura muda, até sua energia atrai coisas diferentes. O mundo responde ao que você acredita. Pessoas que se sentem dignas de prosperidade não correm atrás de migalhas. Elas criam banquetes, elas não aceitam qualquer proposta, elas escolhem aquilo que se alinha com sua missão e propósito. Mas há ainda outra crença invisível que aprisiona multidões, a de que para prosperar é preciso explorar ou prejudicar alguém. Quantas vezes você já ouviu frases como "sei fulano esta reco"? É porque roubou alguém? Ou ninguém enriquece de forma honesta? Essa visão distorcida gera medo, vergonha e até repulsa pela ideia de prosperar. Afinal, quem gostaria de ser visto como corrupto ou desonesto? Essa crença vem de séculos de histórias mal contadas. É verdade que muitos enriqueceram de forma ilícita, mas também é verdade que incontáveis pessoas construíram fortunas com trabalho, criatividade e integridade. O problema é que a mente humana tende a se fixar no negativo. Basta um escândalo financeiro para reforçar a ideia de que dinheiro só vem com injustiça. Mas a realidade é que a riqueza é apenas um reflexo da lei da semeadura. Quem planta com sabedoria, disciplina e fé colhe em abundância. Veja o exemplo de Jó. Ele era um homem próspero, perdeu tudo em meio a provações terríveis, mas sua integridade e fé o sustentaram, e no final, ele recebeu em dobro tudo o que havia perdido. Jó não explorou ninguém, não se corrompeu, apenas permaneceu fiel e resiliente. Isso prova que a verdadeira prosperidade não depende de enganar ou prejudicar, mas de permanecer alinhado com princípios eternos. Quando você acredita que enriquecer é sinônimo de prejudicar alguém, você cria um bloqueio inconsciente. Se eu prosperar, vou ser mal visto, vou me tornar uma má pessoa. Então, sem perceber, você se sabota. Recusa oportunidades, evita negócios, não pede aumento e até sente culpa quando recebe mais do que estava acostumado. Essa é uma prisão invisível que mantém milhões de pessoas em escassez. Mas, reflita. Se o dinheiro fosse sempre fruto de exploração, como explicar tantas pessoas que prosperaram ajudando os outros? Pense em empresários que criaram empresas que geram milhares de empregos, médicos que enriqueceram salvando vidas,
autores que venderam milhões de livros transformando mentes. Essas histórias provam que prosperidade e integridade podem andar juntas. É aqui que entra um ponto fundamental. Quando você prospera de forma honesta, você se torna uma fonte de bênçãos. Seu crescimento não diminui em ninguém. Ao contrário, multiplica possibilidades. Um pai próspero pode dar uma vida melhor para os filhos. Uma mãe próspera pode investir na educação da família. Um jovem próspero pode ajudar a comunidade, abrir negócios e inspirar outras pessoas. O dinheiro em mãos corretas é uma ferramenta de libertação. Essa mudança de visão é libertadora. Ao perceber que prosperar não é roubar, mas sim contribuir, sua mente se abre para novos níveis de abundância. Você passa a entender que ser rico não é um fardo, mas uma responsabilidade. Jesus disse: a quem muito é dado, muito será exigido. Ou seja, quanto mais recursos você recebe, mais condições tem de gerar impacto positivo no mundo. Agora, veja como essas crenças se interligam. Acreditar que o dinheiro é mau, acreditar que você não merece, e acreditar que prosperar exige explorar. Essas três mentiras formam uma corrente pesada que aprisiona a mente. Enquanto elas não forem quebradas, não importa o quanto você trabalhe ou se esforce, a prosperidade sempre parecerá distante. Mas quando você as expõe à luz da verdade, elas perdem o poder. Por isso, eu quero que você reflita profundamente. Quais dessas crenças ainda estão agindo em você? Qual delas você ouviu na infância, absorveu na adolescência e ainda carrega como verdade absoluta? O primeiro passo para a libertação é reconhecer a mentira. O segundo passo é substituir-la pela verdade. E a verdade é que você nasceu para prosperar, que merece sim viver em abundância e que enriquecer de forma honesta é não apenas possível, mas necessário. A partir daqui, sua jornada será de transformação. Porque cada vez que você identifica uma crença limitante e substitui por uma crença de poder, você não apenas muda sua mente, mas também reprograma sua realidade. Assim como um software que recebe uma atualização, sua vida começa a rodar em uma nova versão. Mais leve, mais rápida e mais próspera. Então, enquanto você segue nesse vídeo, anote essas verdades. Dinheiro não é mau. Você merece prosperar e enriquecer honestamente é possível. Essas são as bases para a próxima virada de chave que você vai viver. E lembre-se, não basta apenas ouvir, é preciso absorver, acreditar e praticar. Porque a prosperidade não é um evento futuro, ela começa no instante em que sua mente se abre para recebê-la.